Olá, bom dia. Vamos iniciar a nossa semana 33 de História e Geografia. Antes, eu quero pedir que vocês coloquem o dedinho e acompanhem a leitura da professora. O que eu notei essa semana em sala de aula é que enquanto a professora lê, o aluno fica olhando para o lado, fica mexendo nas coisas na mesa e não presta atenção. Então é muito importante que vocês coloquem o dedinho e acompanhem a leitura. Eu vou fazer a leitura dessa primeira página, a página 155, e as outras eu não vou fazer leitura, vocês terão que ler sozinho, eu vou só explicar e comentar as perguntas, tá bom? Então vamos lá, põe o dedinho aí e vamos iniciar. O comércio. Nas ruas, podemos encontrar uma variedade de comércio, como lojas, feiras, mercados e bancas. As pessoas vão a esses locais para comprar produtos de que necessitam. A compra pode ser feita com dinheiro ou outros meios de pagamento, como cheques ou cartões magnéticos. Em tempos muito antigos, porém, não havia dinheiro. As pessoas trocavam seus produtos por outros. Alguns produtos mais raros ou importantes eram utilizados como mercadoria de troca. Um deles foi o sal, de onde vem o termo salário, valor pago por serviços prestados. Com o tempo, as moedas de metal passaram a ser usadas e depois as cédulas de papel. Leia o depoimento de Dona Leonor, de 85 anos, e observe a fotografia. O armazém. Perto de casa havia o Armazém Santana, onde comprávamos produtos que não fazíamos em casa, como sal ou farinha. Pão, queijo, manteiga, doces, linguiça, sabão e tantas outras coisas eram feitas em casa mesmo. Alguns vendedores ofereciam seus produtos na porta das casas, frutas, vassouras, lamparinas, mas quem nos trazia um mundo encantado era o mascate, quando abria sua mala repleta de coisas maravilhosas. Então, o que é o mascate? O mascate era um vendedor ambulante que vai onde estão os compradores para oferecer seus produtos ou entregar encomendas. Vendedor de porta em porta. Então, antigamente, como não tinha muito comércio, muitas lojas, esse mascate passavam. Eu conheci esses mascates, minha mãe comprava na porta de casa, ela comprava até cobertores para casa, o mascate vinha lá, vendia, tinha alguns mascates até que vendiam para pagar em vezes, em parcela, como se faz na loja hoje. O mascate confiava, vendia, e daí no mês seguinte ele vinha cobrar, já aproveitava, vendia mais coisas também. Então é uma época que, para vocês, quem deve conhecer bastante isso é a vovó, né? Ou a mamãe deve ter visto a vovó comprar, sim, mas são assim tempos bem antigos, né? Então, na questão aí 1, converse com um morador antigo do bairro onde você mora. Pode ser também com a vovó, com uma tia mais velha, entendeu? Uma pessoa tem que ser uma pessoa com maior idade, né? Que passou por isso, que conhece. Então, vocês vão conversar e vão responder as questões A, B e C. Na questão A, pergunta: onde sua família fazia compras quando você era pequeno? Na questão B, bom, vocês são pequenos, né? Então, pode até ter uma resposta assim, mais variada. Pode ser em relação à mamãe, quando a mamãe era pequena, onde que a vovó fazia a compra, né? Mas aqui pergunta quando você era pequeno. Então, a mamãe pode ter uma resposta para isso, tem que conversar com a mamãe. Na letra B, o que sua família comprava e o que ela produzia em casa? É que agora voltou também, né? Antes tinha parado, teve uma época aí que a facilidade dos supermercados, né? Não se fazia tanta coisa em casa. Mas hoje a gente volta a ver pessoas produzindo sabão em casa para vender, produzindo bolo em casa para vender, pão caseiro, né? Então, responde essa pergunta de acordo com o que a mamãe aí te ajudar. Na letra C, o que mudou daquela época
daquele tempo até hoje. É uma resposta pessoal, né? E o que você acha com essa conversa que você teve com a mamãe? O que mudou, né? Eu já até comentei algumas coisinhas aí. É só prestar atenção para responder. Na página 156, nós temos aí um textinho bem curtinho. Então, como eu falei, eu vou deixar para vocês lerem, porque quando vocês fazem a leitura, vocês assimilam mais do que me ouvindo. Porque enquanto vocês ficam me ouvindo, vocês se distraem com outros pensamentos. E quando vocês fazem a leitura, vocês se concentram no que estão lendo. Então, eu vou deixar esse textinho para vocês fazerem a leitura. Aí a imagem, né, tem um ambulante que vende pipoca e tem a área interna de um shopping. Aí vocês veem que dois comércios bem diferentes, né? Um comércio na rua e um comércio dentro de um shopping. Nas questões para responder, sempre tem assim, converse com seus colegas. Como a gente está maior parte no remoto, vocês conversam com a família, tá? Para responder essas questões. Então, na questão 2, onde a sua família costuma fazer as compras de casa? Então, coloca aí qual lugar que eles costumam fazer as compras de casa. Quais produtos os vendedores ambulantes da sua cidade costumam vender? Então, vocês vão... se vocês não estão acostumados a andar pela cidade, não estão acostumados a ver ambulantes, né? Ou não costuma passar ambulante na porta da sua casa, conversa também aí com a sua família para você colocar uma resposta. Na 4, hoje em dia é comum comprarmos pela internet. Quais as vantagens e desvantagens de comprá-las pela internet? Mais uma vez, converse aí em casa e anote sua resposta. Na número 5, relembre os diferentes tipos de comércio que estudamos e descreva abaixo o que você mais frequenta, né? Então, vê lá sobre quais os comércios que a gente falou e aí anota qual que você mais frequenta, tá bom? Então, todas essas respostas, a 2, a 3, a 4, a 5, é tudo resposta pessoal. Então, você vai conversar e vai colocar sua resposta, tá? Nessa questão 4, né, vantagem e desvantagens, o que seria, né? Vantagem de fazer compras em um supermercado, por exemplo. No supermercado a gente encontra grande variedade de produtos, enquanto nas pequenininhas lojas, geralmente isso não ocorre. Então, quando você vai no supermercado grande, você pode escolher ali à vontade, que tem uma grande variedade, né? E de modo geral também, os supermercados, por ser grande, ele pode oferecer seus produtos a preços pequenos, né? Mais atraentes. E outra coisa também é o mercados, pequenas lojas, mercados, feiras, você tem mais contato entre vendedores e compradores, como ocorria na loja. Então, na internet, você praticamente não conhece quem está te vendendo, é atendido virtualmente. E quando você compra na loja, no supermercado, você tem mais contato, né? Existe esse contato com os vendedores e compradores. Na desvantagem, entre as desvantagens, tem o fato de não ser possível ver, né, ou experimentar o produto. Quando você compra pela internet, você pode até ver ali na telinha, mas você não consegue experimentar o produto, né? Tem a falta de segurança também em alguns sites, o problema de prazo de entrega, que às vezes atrasa. Quando você compra numa loja, você já compra e já retira. Pela internet, não. Então, tem aquele prazo de entrega que às vezes atrasa. Uma consequência negativa também do aumento do comércio pela internet é a redução dos postos de trabalho e o aumento do desemprego. Então, como a internet não precisa de muito funcionário, então aumenta o desemprego, né? Que são menos pessoas trabalhando, tá bom? Na página 157, vamos reconhecer os meios de transporte e relacioná-los com a vida em sociedade.
Para trabalhar, fazer compras, passear, estudar, fazer visitas ou por outros motivos, as pessoas se locomovem dentro da cidade, ou entre a zona urbana e a zona rural do município, ou mesmo de uma cidade a outra. Para isso, elas usam diferentes meios de transporte, que podem ser individuais ou coletivos. Atualmente, há várias maneiras de ir de um lugar a outro nas cidades. Observe as fotografias a seguir. As pessoas podem utilizar carros em ruas e avenidas. Na segunda imagem, o metrô também é um meio de transporte bastante utilizado nas grandes cidades. Terceira imagem, a maioria das pessoas usam transporte coletivo, como os ônibus. A bicicleta é um veículo bastante utilizado nas cidades do mundo todo. As ciclovias, como esta, localizada na cidade de São Paulo, garante a segurança de quem utiliza a bicicleta. Infelizmente, não é todo lugar que ainda tem ciclovias, né? Mas alguns lugares já tem, e a ideia é aumentar as ciclovias, que a bicicleta é um meio de transporte que faz bem para a saúde, que também não polui o ar, né? Então, é um meio de transporte bastante utilizado hoje. Nos transportes, nós temos o transporte ferroviário, né? Tipo trem. Temos o transporte rodoviário, que é o ônibus. Temos transporte hidroviário, que é o navio. Temos o transporte aéreo, que é o avião. Na página 160, nós vamos trabalhar um pouquinho a importância de manter sempre limpos as praças e os parques públicos de nossa cidade, além de conscientização e da responsabilidade de cada um para que isso aconteça, né? Então, mesmo tendo a limpeza que a prefeitura fornece, é importante que nós aprendamos a conservar, né? Jogando lixinho no lixo, se não tem lixo, guarda no bolsinho, para chegar em casa colocar no lixo, nada de descartar, né? Evitar a poluição, também quando tem muito lixo, quando a chuva vem, ela vai para o rio, então é muito importante essa conscientização e responsabilidade. Aqui tem um pequeno texto que vocês mesmos vão ler. E temos a fotografia aqui das pessoas em parque público e temos outra fotografia de idosos exercitando-se em aparelhos. As questões aqui são todas respostas pessoal. Eu sei que aqui em Poá as praças ainda estão fechadas, não estão funcionando, está crescendo mato, não estão sendo cuidadas, né? Mas vocês vão responder com a palavra de vocês, pode conversar em casa também, pegar opinião, né? Trocar ideias e vamos responder na questão 1. Na sua cidade, há parque e praças públicas? É sim ou não? Você costuma frequentar esses lugares? Sim. Se não, se a resposta for não, explica por que você não está frequentando esses lugares atualmente. Na 3, esses lugares são bem conservados? São só essas 3 questões dessa página. E aqui a gente encerra nossas aulas da semana 33, tá bom? Um abraço.